Dani, boa tarde. Tudo bem com você, Sami? Melhor agora, junto com você. Que E aí, bom, querido. Tudo em paz, graças a Deus. Aí, bom já tem estarmos aqui para essa nova fase de lançamento do nosso livro, né? isso. Depois de quanto tempo faz? Um ano e meio? Foi novembro de 2021. Não, 21. Não foi o 20? Vixe, olha como são as coisas, né? Bom demais. E aí, como é que você tá, Sami? Eu tô bem, graças a Deus. Então tá Vida bom. seguindo em frente, fluindo com os trabalhos, né? Com direito sistêmico também. Uhum. Me animando aqui para em breve fazer a próxima vivência de constelações no Fórum de Itabuna, depois de 2 anos e meio, desde o início da pandemia, que nós não fazíamos esse trabalho presencial. E olha, as pessoas estão sentindo falta, viu? É impressionante a diferença que faz no andamento, no desenvolvimento dos processos, quanto as pessoas perdem de tempo mesmo e de desgaste na vida, nos relacionamentos. E com esse recurso, com as constelações, vem uma fluidez assim que eu tô bem animado de poder retomar essas vivências. E quando que vai ser, Sami? Dia 26, daqui a 2 semanas, Que vinte e coisa seis de linda. agosto. Que maravilha. E a gente tem que também avisar para o pessoal aqui que essa transmissão está acontecendo não só no Instagram, mas também no YouTube do Direito Sistêmico, né? Então a gente está com o olhar aqui e acolá, e não estranhem quando a gente está fazendo essas mudancinhas aqui, porque a gente está transmitindo nos dois canais, que o objetivo é que isso possa chegar, gente, para todas as pessoas português falantes em todo o mundo, porque agora isso está disponível, né, em todos os espaços, tá bom? É isso aí. Então, é uma satisfação poder ter esse livro disponível em versão digital, facilitando a entrega, né, para todos os interessados. Tem um tanto de gente interessada em outros países, em Portugal, na Espanha também, né? Espero a hora de poder lançar a versão em espanhol, mas agora com a versão digital já facilita. Estados Unidos também, muitos brasileiros lá interessados, né? Ô, Sami, o Tagore falou que tá dando retorno. Você tá com o som aberto do computador aí? O pessoal Não, tá. tem. O Ah, com- tem a captação do computador, né? É, Tem aí, sim. aí você pode fechar o som, o áudio do computador. Ih, mas como é que vai chegar o áudio pro YouTube se eu fizer Ele, isso? ele, ele chega, você só não pode ficar ouvindo o áudio aí. Você tem que. Eu não tô ouvindo, não. Tô ouvindo só do celular. O pessoal tá falando que é na minha fala que tá dando retorno. É porque a sua fala tá saindo do meu celular e entrando pelo microfone. É Hum. isso. Então falhou Não, mas a... você tá ouvindo o som. O seu fone tá ligado no celular ou no computador? Dani. É isso. Pera aí. Vou pegar meu fone e ligar no celular, vai dar certo. É esse. Aguenta aí, pessoal, rapidinho. No Instagram tá ok, o pessoal tá dizendo aqui. É isso, já descobrimos. É. Podemos até ir falando enquanto eu resolvo isso aqui. O fone, ele precisa estar no celular do Instagram. Claro, faz todo sentido. E agora, gente? Pronto. Vamos testar. Tá com retorno? E aí, gente? Alguém dá um retorno aí pra gente, se ainda tá com eco, por favor. Deu Agora deve estar certo. certo. Agora disse que deu certo. Pois é. E aí, Dani, e você? Quais foram, o que aconteceu a partir do lançamento do livro na versão impressa? Quais foram os feedbacks que você obteve? Qual o impacto disso assim, que você tem observado?
Bom, a gente foi observando, né, ao longo aí desse período que muitas pessoas foram entendendo, né, que o livro ele traz muito mais do que o aspecto do direito sistêmico, o aspecto da prática, né, dos operadores do direito, mas eu tive muito retorno de famílias, de pessoas que precisavam olhar também para esse tema de conflitos em geral, então foi uma feliz surpresa, né, observar isso. Houve também um grupo de estudos do livro, que durou aí um tempo grande, com o René Schubert e o Marcos Castro, tocando essa leitura, que também esse estudo está no canal, no YouTube, e a gente viu que realmente as pessoas tiveram, né, uma alegria assim, de poder ouvir o seu compartilhamento, a sua experiência, o nosso bate-papo, né, que foi realmente sempre tão assim, tranquilo, tão espontâneo, tão suave. E a gente tem mais material, né, Sami? A gente ainda tem aí um caminho para, quem sabe, 2023 a gente chegar com o segundo volume, né? Quando a gente entra mesmo nas especificações do direito, a gente vai mais fundo. Então, eu vejo com ótimos olhos essa aventura de fazermos esse livro juntos. Levei ele para o México agora, entreguei também lá para a nossa querida Angélica Alveira, no CUDEC, e estamos aí com a tradução para o espanhol a caminho e podendo chegar agora, Neymar. É uma alegria para a gente estar com essa possibilidade. Inclusive, esse horário, gente, que a gente escolheu foi justamente por conta de ter um bom horário também para Portugal estar presente aqui com a gente nesse momento. Pessoal de Portugal, quem tiver aí, dá um alô, já dá uma chegadinha. A gente vai deixar, pessoal, no final da live o link para vocês poderem acessar e adquirir o livro onde quer que você esteja aí no planeta Terra. É isso aí. Em Portugal também, né, está desenvolvendo bem assim as práticas com constelações no judiciário, na resolução de conflitos. Eu vejo que isso é um movimento mundial, né? Mas a partir do Brasil vem ganhando mais força. E é interessante perceber que durante a pandemia ficaram suspensas as práticas presenciais, né? E eu mesmo não consegui aplicar constelação nos processos por meio telepresencial no, no fórum, né? E nem à distância. Apesar de a gente ter desenvolvido muito trabalho, os cursos continuaram, né? Os workshops, os atendimentos dos consteladores continuaram, mas no fórum mesmo eu não vi as mesmas oportunidades, porque tem uma diferença básica, né? E o pessoal que é parte em ação judicial não chega no fórum, não, ele não procura o juiz para fazer a constelação. Não é isso que ele procura no judiciário. Quando ele encontra isso, ele encontra, na verdade, um meio maravilhoso para obter aquilo que ele busca, que é a resolução do conflito. Mas ele busca a resolução do conflito, né? Pela maneira que o juiz puder oferecer. E uma coisa é a pessoa procurar o constelador e fazer uma constelação online. Outra coisa é a pessoa chegar como parte num processo e fazer uma constelação online. E aí eu não me atrevi a fazer constelações online com os processos, porque pela delicadeza da prática. E eu não sentia assim uma segurança, às vezes pela qualidade da conexão que as pessoas entram, que a pessoa não tem a conexão boa, ou cai, e aí imagina, está no meio de uma constelação e pega uma fala fora de contexto e não entende direito. Então eu suspendi as constelações durante a pandemia, né? E a maioria dos juízes, das pessoas que praticam em órgãos judiciais e outros órgãos da justiça, também fizeram assim. Mas é interessante perceber que o movimento não perdeu força, apesar de termos sofrido alguns ataques também de pessoas que representam interesses, que estão se sentindo em risco, né, pelas constelações. Qualquer transformação envolve algum risco, né? Qualquer evolução implica em deixar algo para trás, significa adotar
partir para algo novo significa deixar algo para trás. E sempre tem os interessados nesse algo também. Então, toda mudança assusta algumas pessoas. E as constelações no judiciário, e no SUS também, né, todo esse movimento das constelações traz é, uma nova definição assim de papéis, de importâncias, de valores. Isso realmente transforma a postura das pessoas, porque mostra um caminho para melhores soluções. Só que tem pessoas que deixam de ter aquele protagonismo que costumavam ter. Então, isso despertou também um ataque de algumas pessoas, mas mesmo assim é interessante observar como não diminuiu o interesse das pessoas, porque não diminuiu a necessidade das pessoas que realmente estão carentes, que precisam de uma solução, que precisam de paz, que precisam melhorar seus relacionamentos, precisam dar um encaminhamento bom para os seus filhos, para as suas próprias vidas, para os seus, ter novos relacionamentos mais felizes, se entender melhor com os ex, se entender melhor com os ex-sócios, com melhorar suas relações, né? Então continua e os juízes e promotores e advogados que já tiveram o contato com a constelação, com o direito sistêmico, também continuam querendo. Na verdade, estavam sentindo falta de mais oportunidades de olhar para os seus próprios processos, de ajudar os seus clientes, de dar encaminhamentos mais efetivos. Então, uma alegria poder retomar as vivências presenciais no fórum e também dar oportunidade desse livro chegar a mais mentes, né, a mais pessoas, poder expandir esse trabalho. E é sempre um grande passo, né, Sami? Esse, no caso, foi meu terceiro livro. Depois daquele, eu já lancei um outro livro, foi 2020 que a gente lançou. Porque em 2021 eu lancei um livro infantil. E assim que a gente lançou o livro em papel, acho que na mesma semana veio a pergunta. Não sei se do pessoal de Portugal, tem uma galera de Portugal aqui presente, tá? A Margarida, a Costa, teve uma outra pessoa que postou aqui também, a pastora Legal. Marilda, e também o pessoal da Olaria. O René Schubert também está por aqui, está presente. Então, assim, pessoas aí que desde o começo, já na semana seguinte que a gente, né, conseguimos lançar, veio a pergunta, e aí, vamos pro livro online, né? E a gente até precisou se organizar um pouco mais, foi realmente uma fase aí de muita confusão, né, no meio da pandemia. E eu acho que agora, com isso tudo mais calmo, com isso tudo mais pandemia já, né, numa outra fase, isso já está superado em termos assim, né? Mas as coisas mudaram muito, né, Sam? Eu acredito que a pandemia, ela, de alguma forma, deve ter alterado muito os ritmos na justiça também. Queria saber se você poderia comentar um pouquinho sobre isso, em termos de ritmo, de possibilidades, o que de novo chegou aí em função, porque a gente percebe que as relações de trabalho, as relações econômicas como um todo, se modificaram muito depois da pandemia. Pelo menos na minha área de atuação, se modificou muito. E então a gente poder disponibilizar esse recurso, né, digital, das pessoas poderem ler isso de qualquer lugar, né, do mundo, os portugueses falantes, e fora as traduções que estão a caminho também, é uma grande expansão para esse conhecimento, né? Na verdade, as pessoas, as distâncias deixaram de existir, de uma certa forma, né? As distâncias físicas, porque a maioria das audiências, no trabalho de família, a gente tem feito de forma telepresencial, que é mais prática para todos. Né? Então, nem os advogados, nem as partes, muito menos as testemunhas, nem nós, a justiça, temos interesse na trabalheira que dá se deslocar fisicamente para poder fazer uma audiência. Né? Uhum. Existem setores da justiça em que isso é inevitável, né? Na vara criminal, por exemplo, mas mesmo assim, em grande parte é feito à distância, né? Interrogatórios, pessoas que estão presas e tal. E agora as pessoas sentem ainda a distância na alma, né? A distância no coração. Essa aí, a tecnologia
material ainda não consegue resolver. Não. E é dessa proximidade que nós estamos falando, né, no nosso trabalho. E os recursos tecnológicos facilitam em diversos momentos, mas no fórum, por as questões também tecnológicas e a carência, pelo menos onde eu trabalho, né, em Tabuna, muitas pessoas mostram Uhum. dificuldades técnicas para acessar a internet, Sim. a videoconferência, e eu acredito que fazer as constelações presenciais tem uma diferença enorme, assim, né? Uhum. Além de a pessoa poder participar, e isso eu acho importante. No livro a gente conta isso direitinho, né, Dani? Sim. Alguns macetes, algumas experiências, como é que eu vim descobrindo a melhor forma de trabalhar para chegar da melhor forma no coração das pessoas, para que as pessoas tenham o melhor proveito, que não se sintam prejudicadas de nenhuma forma. É, nós conseguimos encontrar um jeito de trabalhar e as Uhum. pessoas não se sentem prejudicadas. Até hoje, eu não tive nenhuma reclamação de a pessoa se sentir prejudicada por conta da prática das constelações que a gente tem Uhum. feito. Apesar de terem surgido naqueles ataques às constelações, fulano foi humilhado pelo constelador no fórum. A gente ouve falar, mas não sabe o nome da pessoa, como é que foi, o que realmente aconteceu, quantos são. Né? Não duvido que alguém pode ter sofrido na mão de algum profissional incompetente, como acontece em qualquer área, né? Com advogados, médicos, engenheiros, psicólogos, mas a gente conseguiu encontrar uma forma de as pessoas se sentirem beneficiadas efetivamente com a constelação. E muitas delas se sentiram muito beneficiadas, muito mais do que imaginavam que poderia acontecer ao ingressarem com uma ação judicial ou ao serem citadas, né, por uma ação judicial. E, um dos segredos disso é respeitar o ambiente que a gente trabalha. Reconhecer, nós estamos trabalhando com pessoas que não contrataram uma constelação. Elas ingressaram na justiça porque não viram outro meio de resolver a questão, que no diálogo não está funcionando, a pessoa não conseguiu entrar num acordo, então elas precisam de auxílio profissional para isso. E aí os advogados têm os recursos jurídicos, né, processuais para isso, e agora muitos, assim como nós no judiciário, também temos esse recurso das constelações, que promove a conexão, promove um olhar, né, promove a visão das pessoas, duas pessoas que aparentemente estão com interesses antagônicos, para uma ganhar, a outra tem que perder, e aí fica aquela tensão, e aí de repente com a constelação se facilita que ambas possam enxergar num nível acima e se conectarem nesse nível acima onde ambas estão juntas. Né? No caso de Uhum. divórcio, de família, é fácil de explicar isso. Né? Onde que ambas estão juntas? Nos Sim. filhos. Nos Uhum. filhos ambas estão juntas. Então, quando se conecta com o olhar dos filhos e o que traz uma boa solução para os filhos, nisso o pai e a mãe estão juntos. Se algum dos Uhum. dois não estiver junto, é porque não está olhando para o mesmo lugar, que é o benefício dos filhos. E a constelação facilita, dá para a pessoa se colocar no lugar do filho. Uhum. Ela se coloca como filho, porque normalmente as pessoas estão sacrificando os filhos por conta de um, um conflito pessoal, são pessoas que, como filhos, também sofreram, também foram sacrificados por conta de conflitos dos seus pais. E aprenderam a fazer dessa forma. E rejeitaram aquilo que seus pais viveram e o que aconteceu consigo mesmo, e acaba fazendo a mesma coisa. Né? São os emaranhamentos, as repetições de padrões indesejados. E com a constelação isso vem à luz. A pessoa percebe, olha, me conectando aqui, ó, vamos olhar para onde olha o coração do meu filho. No coração do filho está o pai, está a mãe, em harmonia. Então, isso é uma necessidade do filho. Isso conecta as pessoas. Né? Da mesma forma, numa questão empresarial também, as pessoas podem se conectar com valores comuns da empresa, de beneficiar a sociedade, de obter lucro para os seus sócios, de obter o ganha-pão dos seus colaboradores, e assim qualquer área, né? Na área criminal também. O
a pessoa que cometeu o crime está buscando, qual é a carência dele, onde é que essa carência se conecta, né? Qual foi o engano que fez com que ele projetasse, com que ele fizesse um mal para uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo que ele estava buscando. E a gente vê na constelação como isso acontece de forma inconsciente. E se isso não for visto, não vai ter reabilitação. A pessoa vai ser presa, vai pagar caro e vai continuar revoltada e vai continuar praticando crime, que é o que o sistema penal Sim, tem promovido, né? E aí a gente conta isso no livro também, né? Diversas sim. experiências em questões criminais, em questões de infância e juventude, questões familiares, como que a constelação ilustra Uhum. claramente para as pessoas que dinâmica que está acontecendo e faz as pessoas acordarem, abrirem os olhos, falar, uau, então era isso que estava acontecendo. Por isso que não estava dando resultado. E agora, para onde é que eu vou? E aí Uhum. consegue enxergar um caminho de reparação, de equilíbrio, de conexão que liberta para a pessoa poder, agora sim, ir em busca daquilo que ela quer, da felicidade, do amor, né, da paz. Uhum. Samir, assim, a intenção do livro desde o início foi essa, né? Apoiar as pessoas interessadas nesse tipo, né, de conhecimento, de utilizarem toda essa experiência também que foi compartilhada. A gente tem agora o segundo livro dessa área, né, dos estudos de direito sistêmico, o volume um que saiu também compartilhando outras experiências de colegas, não só a sua, como é retratada no nosso livro, mas a ideia é justamente enfatizar, cuidar, preservar a formação dessa pessoa que vai viver, né, e trabalhar com direito sistêmico. Então, o que evita esse tipo de problemática, de ataque, de tudo que aconteceu, é o quê? É o estudo, é o treinamento da postura, é você estar ali se expondo mesmo e tentando aprender, né? Observando ali o que os colegas estão fazendo, porque leva um tempo para esse amadurecimento chegar, né? É como o caminho do constelador familiar, ele passa por esse amadurecimento interno também, por todo esse caminho e sempre em consonância com aquilo que está na justiça, com aquilo, né, que perpassa aí todas as instituições da justiça brasileiras e cada país com os seus códigos, com seus caminhos, precisa sempre ter isso em perspectiva, que é uma postura que é trabalhada, mas sempre em ordem e alinhada com a justiça, né, com o sistema judiciário como um todo. Então, esse esforço de fazer esses livros, de fazer esses treinamentos, de fazer esses cursos, de fazer toda essa informação que você faz no seu canal, nas suas lives, né? É justamente esse, fomentar a educação e o treinamento. Falando nisso, Sam, eu queria te perguntar, já voltaram os treinamentos assim presenciais também? Você teve oportunidade? Porque a gente lançou o livro no meio da pandemia e o livro foi enviado pela Tagore Editora por Sedex, né? Por correio. E aí eu te pergunto, você teve a chance, o gostinho de poder sentar, assinar, ver o pessoal recebendo o livro na mão? Você esteve em treinamentos presenciais nesses últimos tempos? Tenho feito, sim. Não fizemos um lançamento presencial, né? Assim como Sim. antigamente se fazia, mas nos módulos dos cursos, nós já retomamos os módulos presenciais há algum tempo, workshops, tenho, tenho, as pessoas têm adquirido os livros, pedido autógrafo também, então é legal, isso é gostoso, né? Esse contato também com os leitores, gosto muito disso. Espero que na próxima edição, próximo volume, a gente possa fazer um lançamento É, presencial. quem sabe a gente ainda faz, né, Sami? Acho que, assim, tendo a oportunidade de estar pessoalmente, sempre poder estar ali e trazer, né? Porque é um livro, assim, que, além desse grupo de estudos, né, que o Renê e o Marcos Castro trouxeram, que está gravado, eu acho que tem muitos outros grupos, né, se reunindo, estudando. Você teve notícia disso também? Está sendo estudado nas OABs? Como é que foi esse retorno para Tive, você? soube de alguns grupos de estudo lendo o livro também, A Origem do Uhum, Direito Sistêmico, nas OABs, principalmente nas OABs, né? As uhum, OABs já tem mais de 120 ou 130 comissões de direito sistêmico em que as pessoas buscam conhecer uhum, esse conhecimento.
as constelações, essas práticas que tanto podem auxiliar o trabalho dos advogados, né? Tornar mais leve, mais efetivo. E o livro realmente busca contribuir com isso, né? A gente lançou o livro quando esse trabalho já vinha se expandindo há algum tempo e realmente existem muitas formas de se trabalhar. A gente aprendeu com a Hellinger, né, que realmente é um trabalho de essência e que pode adquirir muitas formas, mas o mais importante é o essencial. O que não se pode é escolher uma forma e esquecer do essencial. O essencial é fundamental, né? E é um trabalho de grande responsabilidade. Se a pessoa esquece da essência, ela acaba se sujeitando a uma responsabilidade que ela nem imagina que ela pode ter, né? De mexer de alguma forma na alma das famílias, né? Nos destinos. É uma responsabilidade de qualquer pessoa que lida com isso. E aí no livro a gente procura compartilhar essa caminhada de descobertas, né? De recursos possíveis, formas de se utilizar as constelações e assim, principalmente da postura necessária, né? Que é o essencial mesmo. A postura, o conhecimento das ordens sistêmicas. As ordens sistêmicas elas podem ser resumidas muito brevemente. Qualquer pessoa pode, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e o equilíbrio entre o dar e receber. Mas na hora do vamos ver, não é tão fácil assim. Quando a pessoa enfrenta situações na própria vida, é impressionante como a conveniência muitas vezes se sobrepõe. Tem as leis sistêmicas, mas aqui está mais conveniente, assim, e ela acaba fazendo concessões, e isso tem um preço alto. E às vezes ela não imagina que as leis sistêmicas estão em vigor em determinadas situações, né, que parece pelo senso comum, né, pela sensação de autoimportância, né? As pessoas têm essa sensação de que são muito importantes e acabam assumindo responsabilidades que não são suas, tarefas que não são suas, invadindo o direito de outras pessoas, o direito ao pertencimento, a precedência de outras pessoas. É impressionante como isso acontece de forma corriqueira, sem as pessoas perceberem. Mesmo com pessoas que praticam as constelações já há um bom tempo. Eu digo isso por mim mesmo. Para mim, na minha própria vida, eu fico assim, ligadão para ver onde é que isso pode estar acontecendo e às vezes eu me pego nessas situações. E é sempre um aprendizado, né? Um conflito, uma situação desafiadora é sempre uma grande oportunidade de dar um up no próprio conhecimento, porque surge um desafio, e agora, né? E agora, qual que é a lei sistêmica aqui que eu não percebi que eu tenho me metido nessa situação? Aí tem um trabalho para ser feito para conseguir ver aquilo que está gritando para ser visto e reconhecer, e aí quando se libera, pronto, aí já se libera num nível acima, né, de conhecimento, de visão, de experiência. Isso é uma Exato. riqueza. Muito legal. Esse é o princípio até do meu primeiro livro que eu escrevi, que é o Abraço à Sombra, que quando vem esse desconhecido que nos assusta, que parece algo, né, complexo e assustador, quando a gente atravessa, a gente encontra uma luz correspondente, depois que você consegue olhar para o também que aquela situação difícil traz. E sempre traz, né, Sami? E eu acho que essa sua postura tão humana, tão verdadeira, e a forma como a gente também conversou durante o livro todo, foi o principal feedback que eu tive do livro. Não sei se foi assim para você também, até porque como eu sou a entrevistadora, a jornalista, né? Para mim veio assim, nossa, como, né, o Sami é uma pessoa tranquila, como ele foi simples na abordagem, ele se mostrou humano, comum, imperfeito, sabe? Aquela pessoa que está ali experimentando. Então você compartilhou os momentos em que você se arrogou de um outro lugar, quando você percebeu como aquilo ampliou, como aquilo trouxe descanso para você.
na função de juiz, porque a princípio uma pessoa quando olha assim de maneira desavisada para essa função de juiz, né, mexer com isso, com os destinos das pessoas e pá, né, bater o martelo dentro daquela visão que a gente tem, pode parecer muito pesado, né? Aliás, parece muito pesado. Então, quando uma pessoa, é muito poder, né? Quando uma pessoa vai e entra nessa postura, e aí começa a perceber dentro do direito sistêmico, pera, quanto mais eu me retirar e mais eu conseguir, né, dar competências para as partes envolvidas, e eu simplesmente estar aqui nessa sustentação, apoiando, observando com esse olhar amplo, mais essas pessoas vão ficar no adulto interno e poder olhar para esse lugar comum que você comentou, né? Então, eu acho que essa humildade, essa humanidade que permeou todos os capítulos do livro foi um dos pontos assim que realmente eu ouvi o pessoal dando muito retorno para mim. Não sei se foi assim para você também. É interessante que os feedbacks que eu obtive, que as pessoas acharam mais interessante é a parte histórica, né, que eu conto detalhadamente no livro, né, a origem mesmo, as minhas experiências, as primeiras práticas, eu conto constelações, com o que eu fiz com Bert, com a Sophie Hellinger, e os aprendizados, né, em cada uma, nossa, como que isso mudou minha vida e como que isso me incentivou a trabalhar assim como eu fiz, e aí, no momento em que eu me excedi também, falei uma coisa e aí não deu um efeito legal, eu conto também, né? Opa, Sim. então isso me sinalizou, isso é importante ser considerado, né? E eu acho que as pessoas veem nisso, assim como, assim, um filho que aprende com a experiência dos pais, né? Com os erros e acertos dos pais. Ah, meus pais cometeram erros assim, assim, mas seu filho rejeita a experiência dos pais, ele tende a cometer os mesmos erros. Ele repete porque ele não está considerando, não está vendo o valor, né? Mas se o filho reconhece Exato. o valor, nossa, meus pais erraram e aprenderam com isso e tal, e isso para mim, se a gente dá valor, fala, é importante para mim os erros do pai. Então, por exemplo, o pai que perdeu dinheiro, faliu, né? O filho pode ter uma sensação de que o pai é um fracassado, e o filho ficar arrogante, achar que é superior ao pai, e quebrar a cara na vida, porque ele não está tomando o pai como é no coração, com toda a grandeza que o pai tem, independente do que ele tenha perdido ou ganhado de dinheiro, né? Mas se o filho olha para o pai e dá um lugar especial no coração, pai, assim, né? E ele teve essa experiência, e ele lutou, e aí ele faliu, mas sobreviveu e tal, aí vê o pai com uma grandeza, aí o filho toma para si essa experiência do pai. E aí ele se libera de ter que repetir os mesmos erros, porque ele vê a grandeza do pai e a história do pai é a sua própria história, já foi. Então o que é passado não precisa ser futuro, né? Agora se eu nego o passado, está sujeito eu repetir. Então em qualquer campo isso funciona da mesma forma. E aí que eu vejo que as pessoas gostaram dessa história detalhada assim no livro, né? Agora, tem umas partes do livro que eu acho tão legais e que eu não vi tanta repercussão. Conta. Que é, por exemplo, tem um capítulo que eu falo do corporativismo, né? E eu analiso o lugar, inclusive tem tudo a ver com essa onda de ataques às constelações, né? Quando eu Capítulo falo do 8. capítulo 8, eu adoro esse capítulo. Talvez o mais legal, assim, porque eu não vi ninguém mais falando desse assunto, assim. Eu que explorei, né? Ele fala assim: resistência e corporativismo, impactos financeiros e remuneração no direito sistêmico, pesquisas no direito sistêmico, as ordens do amor e o princípio da dignidade da pessoa humana e a dignidade dos filhos adotivos serem quem são. É um capítulo e tanto, né? Aliás, você falando agora, acho que vale fazer uma live só sobre isso, né? Com certeza vale, porque é um tema tão importante, essa análise do corporativismo, né? Que as pessoas defendem seus grupos de uma forma tão aguerrida e com a consciência leve, como diz o Bert, né? Porque estão a serviço do seu clã. E assim as pessoas defendem sua própria categoria profissional e as tradições da sua
da sua própria categoria, porque assim estão sendo bons filhos, né? Assim, Uhum. então, e é claro, a constelação entra num campo onde já existem juízes, promotores, advogados, defensores públicos, psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, né? No direito mesmo tem, ações de interdição, Uhum. infância e juventude, né? Pessoas com necessidades especiais, tudo isso está presente de alguma forma no direito. E, e a constelação ela chega ocupando um espaço que pode facilitar o trabalho de todos esses profissionais, mas mexe um pouco com o trabalho desses profissionais. É preciso o profissional dar um pouco de lugar também para algo novo, para poder ter maior proveito a partir das novidades, né? A partir dessa tecnologia humana que é a Sim. constelação. E sempre como E uma aí, soma, né, Sami? Assim, uma soma, não como algo que veio para excluir, para tirar o que era. Não é essa revolução, é um somar, é um contribuir. Eu acho que isso é que, claro, né, levou tempo aí para o pessoal perceber e que sempre dá essa reação, né? mas assim é compreensível que haja uma resistência. De repente a pessoa estudou anos e anos e anos com base numa outra teoria, numa outra linha e tem toda uma autoridade construída em cima dessa outra linha. Aí chega a constelação e fala, olha, muda um pouquinho a compreensão das coisas, a pessoa se sente, pô, mas e aí, como é que Sim. fica todo o valor que eu adquiri ao longo do tempo, né? E aí existe a Uhum. resistência. Isso se aplica também na forma do corporativismo, né? E eu Uhum. vejo que sim, o corporativismo está por trás desses ataques às constelações. E não é um olhar, o olhar do corporativismo não é um olhar para o todo, é um olhar de sobrevivência, é um olhar que busca proteger um determinado grupo, né? E é legítimo, é legítimo. A sociedade é constituída de grupos, os grupos têm seus representantes, se juntam para se visando a autopreservação, isso é próprio da natureza humana. E aí esse capítulo eu analiso isso aí, né? Vejo com naturalidade a existência do corporativismo, a resistência a Uhum. partir do corporativismo e o caminho também para se olhar além, né? Se conectar a um campo maior e para onde estamos caminhando como humanidade. Ô, Sami, aqui no Instagram surgiu uma frase aqui de uma espectadora dizendo assim: Meu sonho é ser uma advogada sistêmica. Eu vejo que as pessoas têm muito preconceito com a constelação, achando ser ligada à religião. Eu vejo muita resistência ainda, infelizmente. O que a gente pode comentar sobre isso? Olha, eu não vejo ligação da constelação com religião, né? Com qualquer religião. Agora, tem algo de, assim, a constelação vê a humanidade como uma só, né? Vê esses campos, assim como as religiões também veem, que a humanidade é uma só, que são todos irmãos. De alguma forma, existe alguma similaridade nisso, né? Na constelação a gente vê que uma pessoa não pode querer dominar algo maior do que si mesma, né? Então, alguns religiosos veem semelhanças. Pode ter semelhanças, né? Mas não é uma religião, porque não tem os ritos, não tem os rituais, não tem é, uma doutrina assim que a pessoa tem aqui, não tem dogmas, constelação não tem dogma, isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas criticam o Bert Hellinger como se ele fosse o autor de dogmas que poderiam prejudicar as pessoas. E a constelação é fenomenológica. A gente observa o que acontece. Se não é aquilo, então não é. Então não tem discussão. A Uhum, constelação dispensa qualquer polêmica. Você olha para o que acontece, não, aquilo que o Bert Hellinger não. Ó, a gente está vendo aqui, não se aplica. Então, fica com aquilo que você está vendo. Né? O que uhum, é reconhecer o que é. Isso é constelação. uhum, E o próprio Bert Hellinger nunca pretendeu, creio eu, ser tomado ao pé da letra. Né? Ele mesmo, às vezes, eu lembro de uma vez que ele
ele falou uma coisa, aí no outro dia alguém, mas outro dia você falou que era assim, assim, assim. Eu falei, tá, falei, mas ó, olha pra cá, aqui é isso aí que você tá vendo. Então, ele mesmo não tinha o menor pudor de se contradizer em relação ao que ele tinha observado num outro momento. Ixi, aconteceu alguma coisa aqui no meu computador agora. Eu tô vendo você. Tá normal aqui. Você tá normal no YouTube, não tá? Vamos ver aqui. Minha tela aqui desligou. Aline, você tá. Continua normal a transmissão no YouTube? Tá normal, Sami. Pode relaxar porque tá seguindo aí. Teve aqui um Hoje, comentário, Sami, enquanto você se localiza aí, tá. que tá funcionando, tá? A Aline avisa pra gente se parar. Tá com bateria aí? Meu computador desligou, mas se está transmitindo, Tá. Mas tá com bateria? Tá ligado na tomada? tá ligado na tomada. Então tá rolando, meu irmão. Vamos lá, porque vai até assim dar espaço para a pergunta que eu ia trazer aqui. A Então tá, constelação, vamos lá. a pergunta que foi assim, pois é, tá, não tem a ver com religião, mas a constelação tem algo de espiritual. Eu até quero comentar um pouquinho isso também, porque além de jornalista e fui entrevistadora aqui, eu sou consteladora familiar também. E recentemente saiu essa série, né, chamada Uma Nova Mulher, e dentro lá da minissérie tem um momento que ele fala, vamos fazer um trabalho, esse trabalho é um trabalho espiritual, né? E ele fala assim, então, gente, acho que é primeiro bem importante a gente conseguir delinear o que é religião, como né, um processo ali, um conjunto de crenças que reúne um grupo, uma comunidade, né, uma consciência específica do que é ser católico, do que é ser judeu, do que é ser espírita, do que é ser ateu, enfim, quando você não tem uma religião, né, do que é esse aspecto do ser. Porque todo ser humano, ele tem muitos corpos, né? O corpo físico, o corpo emocional, espiritual, mental. Então, o espiritual, ele está presente, é óbvio, né? Só que quando você acessa essas informações, você está acessando um campo de informações que pertence àquela família. E ele é trabalhado, né, dentro das constelações familiares e também do direito sistêmico, de uma forma fenomenológica, onde você observa como que aquelas leis estão se manifestando dentro daquela situação observada e como que o olhar por meio dessas leis de perceber tem alguém que está excluído, não tem? Tem alguém fora da hierarquia aqui, pesando no lugar de outro? Não tem? Tem um desequilíbrio nessas relações? Então, assim, se isso envolve um ser humano que, com toda a sua complexidade, né, física, mental, emocional e também espiritual, aí a gente pode chamar esse processo de espiritual, digamos assim. Mas não é esse espiritual a rigor religioso, entende? Então acho que a gente tem que começar a ter essa clareza nessa distinção, porque para que isso não se confunda, né, com outros tipos de práticas que não são o que a gente vive ali dentro desse estudo. É, existe uma dimensão metafísica que as religiões ocupam, né, explicam cada uma à sua maneira, e que na constelação, de cada pessoa com a sua crença pode também enxergar algumas coisas na constelação. Isso aqui é algo que faz parte da dimensão metafísica e que não está explicado materialmente, só que faz todo sentido, né? Então, existe, a constelação também explica um tanto de coisas que a física tradicional não explica. Então, talvez nesse ponto que os cientistas mais materialistas não consigam enxergar. Não, mas e a base científica disso? Como é que... e a base... Agora sim, para quem está vivenciando, a gente vê claramente, não é uma vez, não é duas, não é aleatório.
é algo assim que realmente dá um resultado. Você faz uma coisa aqui, dá um resultado. A gente observa isso, né? É uma observação científica mesmo, para quem tem olhos para ver, para quem acompanha, né? E isso Para já quem vem quer sendo olhar. observado em vários trabalhos, né, Sami? Trabalhos científicos que foram também apresentados. Lógico, não dentro daquela epistemologia científica tradicional, de laboratório, com, né, experimentos repetidos, não. Dentro da ciência humana, como outras ciências humanas também, observam determinados conjuntos de referências, né? Como a gente tem, por exemplo, a aplicação das leis sistêmicas e os efeitos disso, né? Então, já tem vários trabalhos que estão sendo apresentados, né? E publicados também. Tem teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos científicos de pessoas que estão na linha de frente, né, que estão praticando a resolução de conflitos nos centros de mediação, no judiciário, nos órgãos de defesa do cidadão, né, OAB, Defensoria Pública, o Judiciário, o Ministério Público. Então, pessoas que realmente que trabalham com gente, trabalham com resolução de conflitos. E eu vejo que é possível estudar dentro de uma epistemologia acadêmica, plenamente possível. Não num laboratório que estuda biologia, é diferente, né? É uma ciência social, é comportamento humano, então comportamento humano é subjetivo, não é... Pessoas não são moléculas puras, né? Cada pessoa tem... Existe um componente anímico nas pessoas, né? Seres Uhum. humanos são um mistério, ninguém conseguiu explicar assim 100%, nenhum cientista de laboratório consegue explicar 100% o que é um ser humano, né, como funcionam Uhum. as relações. Eu vejo que o Bert Helling é um grande cientista nessa área. E é possível, sim, fazer esse tipo de ciência. Como eu procurei fazer, desde o início, já antevendo, já sabendo que haveria questionamento, sabendo que a coisa seria estranhada por quem não conhece. Então, desde o início, eu procurei fazer questionários. O questionário é utilizado nas ciências sociais, estudos de caso, né? Tem estatísticas, tem Uhum. estatísticas, índice de acordo, a gente adota o mesmo procedimento com diversos processos. Alguns faz compilação, outros não faz. E compara qual tipo de o tempo de duração das audiências. As audiências demoram muito mais quando as partes não participaram de constelação, porque elas têm uma tensão muito maior, elas resistem Uhum. muito mais a olhar para uma solução. Então é muito nítido para quem quer ver. Eu não, agora sim, sabendo que existem as resistências e que as resistências existem interesses contrários, né? Cada um defendendo o seu. A gente pode até presumir a legitimidade disso, apesar de que alguns, né, aí É. a ética ou a verdade com que cada um trabalha é outra história. Mas é legítimo que existem as resistências e é legítimo que se busque pesquisar e desenvolver mais certeza, aprimorar a certeza. E para aprimorar a certeza é preciso não ter tanta certeza. É preciso se dar ao benefício, a chance de olhar com isenção. Né? E isso é Uhum. ciência. Isso é Uhum. ciência. Que vamos olhar com isenção, nem pró, nem contra. A gente gosta, a gente vê o resultado porque a gente já vem fazendo isso há algum tempo. Não tem como ser plenamente isento depois de tanta coisa que a gente já viu. É. Né? E Sami, sabe uma coisa que eu percebo assim que está bem forte para mim aqui hoje nessa live, que principalmente existe um alívio por parte dos operadores do direito, das pessoas que entram dentro dessa postura, antes disso chegar ao público em si, antes disso chegar até as partes, né? Só do operador, do advogado, do juiz, do promotor, já está vivendo essa realidade dentro dele mesmo, isso já muda a participação, digamos assim, da postura dele. Porque às vezes, dando um exemplo aqui rápido, se uma pessoa tem um ponto cego e está precisando fazer justiça pela sua própria família, quando ela é uma advogada, por exemplo, ela pode projetar um pouco desse seu processo difícil, dessa sua dor, a cada cliente, né, que surge no caminho. Então, quando essa pessoa se apazigua, naturalmente ela vira um agente pacificador. E principalmente isso faz bem para ela mesma, né?
faz bem para ela e, naturalmente, os processos que ela for pegando já vai ter uma outra forma de lidar. Uma forma, talvez, um pouco mais pacificada, né? Então, eu vejo, assim, que até muito antes disso chegar à parte final, o principal público é mesmo o operador de direito que está vivendo essas dores desse justiceiro, às vezes, que está aí dentro e que o levou a desenvolver uma profissão muito bacana, muito feliz, que pode ser feita, por exemplo, às claras, ao invés de ficar agindo dentro desse amor cego, né? E poder ver, poxa, esse amor cego me levou até aqui, eu sou agora um juiz, né? Que bom! Então agora eu vou poder pegar isso aqui e não me desfazer, mas ampliar. Agora eu posso, com essa experiência que eu tive, isso que você falou, com os aprendizados que eu tive, com tudo que eu vivi, não é se desfazer, não é jogar fora, é justamente aproveitar isso para poder ampliar, porque você compreende o outro lado, você sabe, poxa, eu já me senti assim, eu já estive aí. Então, eu vejo que esse livro, ele tem muito esse propósito, apaziguar o operador, né, no direito sistêmico, e assim, para quem fala, poxa, eu tenho tanto preconceito, tem isso, tem aquilo, faça para você mesmo, para o seu próprio autoconhecimento, para o seu alívio pessoal, e isso naturalmente vai chegar em tudo que você fizer, em tudo que você tocar, né? Ó, tem uma pessoa que escreveu aqui, eu estou emaranhada em um processo e eu sei que a constelação poderia ser um recurso para chegar na conciliação. Então, né, tem sempre gente aí querendo experimentar isso que você vai viver aí em Itabuna nas próximas 2 semanas. Vai ter essa vivência lá no fórum, né? É gratuito. A gente, assim como era no início, né? Uhum, Eu mantenho assim com alguns aprimoramentos, tem exercícios que eu não fiz as primeiras vezes, eu aprendi e agora eu faço. Tem algumas, uhum, a gente procura aprimorar, mas basicamente é a mesma coisa. Nós convidamos os participantes de algumas dezenas de processos e é aberto também aos interessados, aos advogados. Sempre convido os advogados, né? Isso aí é importante. A OAB, procuro sempre convidar os advogados das partes que estão sendo convidadas, dos processos, e a uhum, OAB também, porque é isso que você falou, um dos grandes benefícios é a visão dos advogados que se transforma, a visão dos operadores de direito, porque isso se expande exponencialmente. Isso vai além uhum. do benefício de um processo. É o que a pessoa muda a postura, ela vai mudar a postura daqui para frente, vai mudar na vida dela, com os Sim. clientes dela. Então, melhora a dinâmica dos processos, a dinâmica da vara, a dinâmica das audiências. É uma comunidade, né? Os advogados que atuam na vara de família em Itabuna, é uma cidade assim, tem uma quantidade boa de advogados, mas não é uma cidade tão grande assim. Então, os advogados, eles adotam uma nova visão, uma nova postura, isso facilita muito o andamento dos trabalhos na vara de família. Isso se expande para a comunidade. As pessoas procuram Uhum, advogados e já recebem uma orientação com uma visão sistêmica, né? uhum. Porque a OAB já enxerga também, já aprimora a visão. Não que todos tenham obrigação de adotar imediatamente, cada um conforme a própria visão, mas de alguma forma aquilo que a pessoa vê, depois ela não consegue desver, né? Então ela vê Exato. que existem essas ordens sistêmicas e percebe quanto que, olha, a pessoa entra com uma ação, com um determinado pedido. Ah, eu quero a partilha de bens assim assim, eu quero a guarda unilateral dos filhos, eu quero pensão assim assim. Se ela parar para olhar, isso a gente faz, né, nas constelações, para onde que se está caminhando, caso predomine esse pedido, a pessoa vai ver que pode ser uma tragédia. Pode ser que lá na frente, se ela ganhar a ação do jeito que ela está querendo, que as consequências sejam terríveis. Uhum. Pode ser que ela perca os filhos, porque a outra parte está sendo excluída e os filhos vão honrar a parte que está sendo excluída. É algo tão simples, mas que não é fácil da pessoa ver, porque a tendência é a pessoa justificar racionalmente aquilo que lhe favorece dentro daquilo que ela está vendo, que não é muito, né? Sim. Principalmente quando está contaminada por mágoas, rancores, inseguranças.
fragilidades, né, próprias do ser humano. Então, a constelação possibilita um olhar que vai trazer muito mais satisfação, aquilo que ela nem imaginava. Pode ser muito melhor do que se o juiz der de acordo com o que a pessoa está pedindo. Então, é algo além mesmo, é subir uma oitava na visão. E aí, na vivência de constelação, além de olhar para os processos e para as pessoas que estão envolvidas nos processos, tem os advogados que compõem a comunidade jurídica da comarca, né? Psicólogos também são bem-vindos, pessoas da comunidade que estejam pensando em se separar ou que trabalhem com pessoas que tenham dificuldades com seus filhos. Então, todos são bem-vindos. E a pessoa não precisa se expor, ela pode sentar lá como se fosse apenas só por curiosidade, só vou ver o que é, mas não é nada comigo, eu não tenho nada a ver com isso, e a gente finge que é assim, né? E faz a constelação, mas a pessoa sabe que é com ela também, porque nós somos muito semelhantes. Olha aí o que parece com a religião, né? Nós somos todos semelhantes. É a pura verdade. Né? As semelhanças são muito maiores do que as diferenças. As pessoas se identificam nos emaranhamentos também, se identificam nas fragilidades, e aí se identificam também nas soluções. E aí, quando uma constelação é feita e a pessoa consegue, por um reconhecimento do lugar de cada um numa determinada família, do ex-marido, dos filhos do primeiro casamento, e dos irmãos, e quem veio primeiro, os avós, os pais, e eu olhar para frente, parar de ficar cobrando os pais, e tudo isso que a gente vê em constelação, como isso libera e como a pessoa ganha força, a ponto de ela poder talvez até desistir do processo ou não se importar com o resultado do processo, porque ela já não precisa mais daquilo, ela consegue, ela tem força, ela pode recomeçar, ela pode ter um novo relacionamento, ela pode se dedicar à nova família, ela pode ter um novo trabalho. A constelação liberta e fortalece. E então assim, é muito Sam, legal. a gente hoje está aqui, pessoal, para avisar que todo esse estudo, esse empenho, essa postura que traz tanto alívio para o operador do direito sistêmico, né, para o operador do direito e que quer, né, estudar o direito sistêmico, agora vocês podem, tá? Esse link aí que está no perfil do Sami, também aqui no YouTube a gente colocou para que vocês possam acessar, porque eu vi que tem muita gente de Portugal aqui, inclusive entrou um comentário agora através da minha consteladora. Tive conhecimento da existência do direito sistêmico, mas aqui em Portugal, salvo engano da minha parte, ainda não é utilizado. Então, assim, a ideia é que as pessoas, né, que atuam no direito dentro dessas comunidades, dentro das varas, possam ir, né, cada uma delas que vai estudando, que vai entrando nessa postura, é como aquela pedrinha que cai no lago e também vai trazendo algo, né, para o seu grupo, para a sua equipe, e isso aí naturalmente vai se expandindo, né? Então, gente, está aí disponível. E tem muitos comentários aqui, Sami. Muitos, muitos comentários. Tem Tem uma pergunta aqui, Hum. sobre ancoramento de constelações em orixás, estelares, animais de poder. Qual a sua opinião? Estou me perguntando, né? Olha, eu não sei. As pessoas que usam dessa forma, eu não uso dessa forma. Eu nem sei como é que a pessoa está usando. Mas eu sei que muitas pessoas usam constelações conectando com suas crenças, com suas religiões. Eu não estou negando que isso possa ser feito, né? Agora, quando a gente trabalha na justiça, nós procuramos nos ater ao ambiente. E é o que eu falei, né? Agir de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas que estão ali. E aí é preciso respeitar também certos limites próprios de cada profissão e cada ambiente. Então, o juiz vai ter alguns recursos que ele pode utilizar que talvez o advogado não tenha. Né? Como, por exemplo, o juiz o juiz ele é imparcial. As partes têm uma confiança no juiz como alguém imparcial, diferente do que um advogado que é contratado pela própria parte. Então, o advogado ele vai ter um potencial para trabalhar com o seu cliente que o juiz não tem. A gente procura o advogado pela confiança. O advogado tem um acesso que o juiz não tem ao seu cliente. Mas o juiz tem um acesso ao processo que o advogado não tem, a ambas as partes. O promotor ele vai estar no lugar de fiscal da lei, ele também tem a sua
um papel privilegiado, que nem o juiz e nem o advogado vão ter. É um psicólogo que atende em consultório, também vai ter o seu potencial e vai ter os seus limites, porque tem as regras, as normas que regem a profissão. É o mediador, no âmbito da mediação, a mesma coisa. E se alguém quer usar a constelação no centro espírita, aí é lá no centro espírita, né? Ela tem o direito. Eu não sei quais são as normas do centro espírita onde ela trabalha, mas a constelação é um fenômeno da natureza, né? A conexão com os campos mórficos, o uso de representantes no lugar de outras pessoas. Então, não tem como se proibir alguém de utilizar desde que esteja de acordo com aquilo, com a respectiva atividade, né? Mas existem muitas experiências acontecendo. Eu não tenho nada contra nenhuma delas, e algumas eu tenho muito a favor. Algumas eu sei mais, outras eu sei menos. A gente faz com bonecos, eu às vezes faço também, na água, com cavalos, tem muitas possibilidades que trabalham com a mesma ciência, né? E com algumas adaptações. Eu, não é do meu estilo ficar dizendo o que está certo e o que está errado. Eu procuro fazer a coisa de acordo com a minha atividade de juiz, quando eu estou no fórum, né? E não extrapolar também. Respeitar o que as pessoas esperam receber de um juiz, mesmo que não seja aquilo que é mais convencional, o mais tradicional. Eu estou inovando de alguma forma, mas não estou contrariando nenhuma norma que trata da atividade judicial. Agora, quando eu estou numa sala de aula, eu vou fazer um workshop agora, dia 3 e 4 de setembro. Na sala de aula eu já falo algumas coisas que eu, como juiz do processo, eu não posso falar, porque lá eu tenho que respeitar o espaço, né? Não invadir o espaço que é dos advogados, por exemplo. Agora, numa sala de aula eu já sou professor, já é diferente. Posso ensinar como é que faz, a parte técnica. Então, isso também faz parte de um treinamento que eu recomendo que as pessoas busquem para não ficar com atropelos, para não fazer coisa que invada o espaço das outras, que gere consequências desagradáveis, né? Em E que, constelação, nós trabalhamos com o campo. A gente precisa saber o campo em que está atuando, né? e que saia dos ritos regulares da justiça, por exemplo, de cada país, porque a forma como um operador do direito aqui no Brasil precisa se portar precisa estar em harmonia com os ritos da justiça brasileira, é óbvio, né? A gente sabe que isso é necessário até para que a lei de hierarquia seja respeitada. Já em Portugal, a gente está vendo aqui, está rolando uma troca aqui no Instagram, um monte de gente recomendando, alguns magistrados e advogados em Portugal que, pessoal, agora o livro está aí disponível, viu? Está também aqui na descrição da live aqui no YouTube do Direito Sistêmico, então vocês vão poder acessar tanto pelo perfil no Instagram do Sami quanto pelo YouTube. Então, gente, é basicamente mesmo a gente agora levar isso aí para mais lugares, para mais idiomas, e cada lugar vai fazer essa adaptação que eu estava comentando agora, né? Portugal vai ter suas peculiaridades, depois quando isso estiver no idioma espanhol, cada país vai ter também a sua realidade, portanto, que o coração de cada um é que vai adaptando isso, né, Sami? Dentro da sua própria consciência, dentro da sua própria prática. E a gente sabe o que é recomendável sempre. A gente está ali em harmonia com essas três leis, é óbvio que isso é um contínuo, né? Como o Sami comentou agora há pouco. Ao longo da vida, a gente vai, estuda, 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 e daqui a pouco percebe, opa, tem algo aí que eu estou deixando passar. Tem alguma coisa que está fora aí de harmonia. Então eu preciso observar, entro naquele espaço desconhecido e depois acesso, né, o conhecimento que ele traz e eu me amplio um pouco mais. E essa é a beleza da vida. A gente sabe que Bert Hellinger, até os 92 anos, estava fazendo uma constelação ainda e observando o seu próprio sistema. Então, eu brinco, né? Eu sempre falo, onde tem, né, gente, ser humano comum, imperfeito, pessoas a caminho, nós todos, bons e velhos terráqueos, que a gente possa encontrar essa beleza de ser um eterno aprendiz. E a gente está fazendo a nossa parte aí, contribuindo com essa experiência do Sami. Uma entrevista muito gostosa, muito leve, a gente é muito, né, tranquilo assim na abordagem nós dois, a gente se divertiu fazendo essas entrevistas. Por incrível que pareça, é um livro leve, né? Eu tive retornos de pessoas que leram num final de semana e ficaram realmente felizes, não pesa tanto, né, esse assunto. Então,
para vocês todos, gente. Já completamos mais de 1 hora aí de live. A gente agradece a presença. Suas últimas considerações, Sami, por favor. Quero mencionar assim, que existem experiências em Portugal, né, já sendo feitas há algum tempo. Alguém comentou aí no chat do Dr. Joaquim Manuel Silva, né, meu colega, meu amigo, já estive lá a convite dele, num congresso também, e ele foi o pioneiro das constelações no judiciário em Portugal. Mas eu sei que tem outros juízes também utilizando. Não sei como é que está agora o andamento disso, mas tem diversos consteladores, advogados sistêmicos em Portugal, estudando direito sistêmico também. Então, é um campo onde não está sendo ainda o direito sistêmico utilizado, é onde está a oportunidade de se começar a utilizar, né? Porque tem gente precisando. Então, tá aí a nossa contribuição, né? Que depois de algum tempo a Dani conseguiu me arrancar alguns relatos, considerações. Foi muito legal, como você disse, Dani. Arranquei! Porque eu demorei para escrever esse livro. Né? Já tinha coisas que eu já tinha o plano de escrever, eu já queria compartilhar, mas a maneira que fluiu foi dessa forma. Foi na forma de um bate-papo, de uma entrevista, fluida, informal. Né? Então a leitura é uma linguagem informal, uma linguagem, não é uma linguagem técnica, jurídica. Trata de relacionamentos, é um tanto autobiográfica, né? Eu conto um tanto da minha vida e da caminhada, como é que eu integrei as constelações, a minha prática jurídica, foi junto com a minha vida, né? Então, é um bate-papo mesmo. Ficou bem legal, assim. O pessoal que está lendo está gostando da fluidez da leitura, né? E como o bate-papo ficou natural, agradável, e temos mais material, como você falou antes, né? A gente só publicou metade do bate-papo, a outra metade, direito sistêmico em águas mais profundas. Se Deus quiser, a gente consegue concretizar em 2023, Sami. Fica aí nosso desafio para a gente fazer isso acontecer. Agradecer aí a Tagore Editora, né, que oportunizou, que deu toda a estrutura, que fez essa capa linda aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Né? Tá vendo, gente? Então, Tagore, obrigada aí por todo o apoio. Aline, obrigada aí por todo o amparo aqui também na live pra gente. Isso daí vai ficar gravado no perfil do Sami, gravado também no YouTube do Direito Sistêmico. Então é isso, gente. A gente está à disposição para todos vocês que precisarem de mais informações. E, bem, é isso, Sami. Agora é a gente seguir a vida. Tá perguntando aí se seria um livro para alguém não profissional do direito. Sim, você não vai ter dificuldade nenhuma. Não tem juridiquês e não é técnica jurídica. É constelações para resolução de conflitos. Né? Então, de relacionamentos, da vida. As questões jurídicas são questões que as pessoas vivenciam nas suas vidas. Então, é a vida humana. O direito é isso também. As pessoas é que inventaram esse negócio de encher o direito de data vênia para reservar a compreensão técnica a uma categoria, né, de doutores, mas não precisa ser assim. O Na livro não verdade, é assim. O livro não é assim. Ele é muito leve e ele é uma leitura para todo ser humano que vive conflitos. E a história é a seguinte, quando o conflito escalona tanto que ele vai parar na justiça. Mas é um livro que fala sobre essa essência dos conflitos e como, né, a pessoa que está intermediando de qualquer lugar que está intermediando esse conflito, qual é a postura favorável para ela conseguir contribuir para a solução, né? Então é bem por aí. Maravilha. Dani, bom estar contigo de novo, viu? Bom Igualmente. te ver. Mais esse bate-papo. Grato a todos que acompanharam a live. Divulguem. Quem puder, quem tiver conhecidos em Portugal e no Brasil também, né? Tá aí a versão digital que pode facilitar o acesso de muita gente. Peço que divulguem para as pessoas ficarem sabendo. Tá bom? Isso aí. Valeu, gente. Então, obrigada aí pela presença de todos vocês, por todos os comentários. Brasil, Portugal e todos os portugueses falantes que estão aí pelo mundo.
agora está à disposição. E o livro físico, gente, vocês podem comprar pela Amazon, tem também dentro do meu perfil, @daniela.migliari, quando entra no meu Linktree, tem também o link para poder adquirir o livro, tá bom? No meu também. É da Tagore Editora, tem no Instagram do Sami, e agora tem essa opção também do e-book, tá bom, gente? Um beijão, boa noite para vocês, um excelente final de semana. Até, Sami. Até já, até já. Tchau, Dani. Abraço a todos. Abraço.